presença aqui, ó Pai. Senhor Deus, que nós possamos obter o Teu Espírito, a graça aqui nesta noite. Pai amado, eu venho a Ti e te peço agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, retira, Pai, todo o arrazoamento, todo o pensamento contrário, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estar em Tua palavra agora, Senhor. Toma o total controle deste culto aqui nesta noite, ó Pai. Abençoe os ofertantes, os dizimistas fiéis. Abençoe o nosso pastor, ó Pai. Deus, fala na boca dele para nós aqui nesta noite. Unge este homem com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Toma o seu lar, sua casa, sua família. Ó Deus querido, eu te peço, supre as suas necessidades, ó Pai. Deus, abençoa cada irmão aqui nesta noite, supra as necessidades deles também, ó Deus. Unge-nos com o Teu Espírito, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Sobe de grito. Bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos os irmãos e irmãs. Aproveitamos que nós estamos em pé, vamos ler as Escrituras no livro de aos Gálatas, capítulo 1. Ou seja, 1 Timóteo, desculpe. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículo 18. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 18. Este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre. Entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Agora aos Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Versículo 4. Carta de Paulo dirigida aos Gálatas, capítulo 2, verso 4. Leiamos. E isto por causa dos falsos irmãos que tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão.
aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Vamos fechar nossos olhos entre nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agora, Pai, nos dirigimos essa palavra em oração diante do Senhor, pedindo, Senhor, o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Ó Deus, que o Senhor possa, meu Deus, nos limpar, nos purificar, nos livrar de todo mal. Abençoa teu povo, tua igreja, através e por meio da porção da tua palavra. Ajude-nos mais uma vez, como o Senhor tem sempre nos ajudado. Aleluia. Através dessa mensagem tão maravilhosa. Sim, meu Deus. Ó Deus, ajuda teus filhos e tuas filhas. Ajuda todos que estão longe, a todos aqueles que vão ouvir essa palavra, ouvir essa mensagem, que possa ser de uma ajuda tão grande, de fortalecer cada vez mais a nossa fé e a defender a tua palavra. Glória a Deus, No precisamos nome do Senhor sua Jesus. palavra. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos prestar bastante atenção. Confiamos, como ministro, confiamos que a igreja prestará bastante atenção. Amém. Que a graça de Deus nos enriqueça cada vez mais. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Nesta noite eu quero falar sobre um assunto que sai um pouco assim da maneira que nós sempre trazemos aqui. E, na verdade, esse assunto que eu quero trazer para a igreja, na verdade, é uma defesa. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu daria sobre saindo em defesa de um ministério. Saindo em defesa de um ministério. Os irmãos, a igreja, temos o sentimento que gostaríamos que fosse algo, certas coisas que a igreja não soubesse. De certas situações, de certos acontecimentos, de certas atitudes lá no mundo, lá fora, que a igreja não soubesse. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque existem certas pessoas, certos irmãos, que não estão aptos, não estão ainda seguros ou intactos na fé para receber, conhecer certas informações. Diria eu que alguns ainda não têm ainda capacidade. Mas, infelizmente, não dentro de uma força, de uma expressão forçada, nós ministros somos obrigados a mostrar para a igreja de certos fatos e acontecimentos que acontecem para que o povo que na maioria, na maioria, um
povo simples que tem recebido uma mensagem também simples, mas muitas delas, por não ter um posicionamento e a colocação de um certo discernimento, de posicionamento na mensagem, acaba dando ouvidos a espíritos, aceitando demônios e trazendo para si mesmo destruição. Como eu falei, eu quero falar sobre uma defesa, saindo em defesa de um ministério. O profeta Irmão Brana, ele era um homem bem centralizado. Era um homem que em todas as atitudes, em todas as ações, lhe soube controlar. Ele soube administrar, principalmente nos âmbitos espirituais. Billy Paul mesmo diz no seu testemunho que não era tanto os milagres, não era tantas maravilhas que o fascinaram, que o deixava ele assim fascinado. Mas era o controle que seu pai, Irmão Brana, tinha na esfera espiritual, principalmente quando se manifestava demônios. Irmão Billy Paul disse, isto me chamava muita atenção, quando meu pai tinha um controle sobre tudo. E o Irmão Brana, ele não gostava de tumulto. Ele não gostava de tumulto. Assim como Paulo também não gostava de tumulto. Mas quando era hora de defender a palavra, quando era hora de defender o Evangelho, quando era hora de falar, de tomar medidas, de falar o que tinha que ser falado, como nós acabamos de ler aqui aos Gálatas, existem coisas que são insuportáveis. Como Paulo aqui mesmo disse. Quando chegou o momento de Jesus dizer quem era o pai daqueles religiosos, ele disse. Quem está me entendendo, irmãos? Quando chegou o momento de ele dizer que um dos 12 discípulos era o diabo, ele disse. Então, existem certos momentos que eles são difíceis de suportar. E aí é hora de nós não sermos coniventes com as coisas. Certa vez, um homem ficou preocupado com a posição moral do Irmão Brana no sentido familiar e até mesmo dele. E não era nem mesmo ministerialmente, era uma coisa pessoal. Na mensagem
palavra falada é a semente original. Um certo irmão abordou o irmão Brano e disse: irmão Brano, estamos sabendo disso e daquilo outro. Estão falando de você, de sua família. O senhor não vai dizer nada? Ele disse: não envolva com isso. Deixe isso para lá. Aí o irmão insistiu: mas irmão Brano, envolve sua família. Envolve você. O irmão Brano disse: não, deixe isso para lá. Isso está predestinado para mim desde a fundação do mundo. Então, tudo bem. Agora, é claro que o irmão Brana viveu num tempo diferente do nosso. Ainda não havia a globalização da informação com rapidez, como nós temos hoje. Mas mesmo assim, por parte dos batistas, em 1950, por ocasião daquele debate em Houston, Texas, no Coliseu, onde havia 8.000 pessoas, e aquilo foi colocado nas rádios, nos programas de televisão, foi anunciado em manchetes, em jornais locais, e eles colocaram lá debate, Mão Brana e o Dr. Best, da Igreja Batista, sobre a cura divina. E foi chamado para o desafio. Claro que a foto do irmão Brana foi para os jornais, a foto do irmão Brana foi para os panfletos. Mas não foi a foto dele para os jornais e para a mídia, como alguns estão fazendo hoje. E antes de eu falar sobre isso, que eu quero te falar essa noite, saindo em defesa de um ministério, eu quero ler isso aqui. Somos ensinados pelo profeta Brana que nicolaísmo é um espírito numa forma de governo sobre o povo, que por si mesmo é uma conquista do laico dos mesmos, influenciando os conquistados a fazerem proselitismo, a saber, saindo e propagando de um lugar a outro lugar, para se tornarem mais 2 vezes filhos do inferno. Eles não temem a destruírem a si mesmos, quando eles próprios não têm nenhuma compaixão de destruir e inflamar a terra com seus ventos de doutrina, e são esses que saem e que levam mulheres, igrejas, nércias, cheias de pecado, incredulidade, pelos quais, através de seus ardis comentários doutrinários, fazem errar o povo e assim blasfemam e se desviam do caminho da verdade. O que nós temos mais hoje no mundo, que estão levando as pessoas mais no mundo hoje para o inferno, são doutrinas erradas, ismos. E nós vivemos exatamente na época da proliferação de ismos, porque esta é a última era. Amém? Amém. O trigo está aqui, mas o joio também está crescendo com rapidez. Então, Deus, Ele está aqui, porque a palavra dele está aqui. Amém. E a palavra, ela aponta o erro. A palavra, ela aponta o erro. A palavra desnuda. E, no entanto, como nós já sabemos, surgiu um movimento através de um
Costa do Marfim, chamado de Caco Filipe. Ele é intitulado de profeta. E ele diz que o seu ministério é levar a igreja à pedra de coroa. Ou seja, que o seu ministério é diferente do ministério do irmão Branham. Ele diz que o irmão Branham não possuía o ministério do clamor da meia-noite. Ele disse que o irmão Branham possuía apenas o ministério da luz do entardecer. E diz mais, que tudo que o irmão Branham falou estava apontando para ele. Esse tal de Caco Filipe, lá da Costa do Marfim, e se intitula profeta. Aqui no Brasil, existem umas ramificações, alguns grupinhos isolados, e tem um tal de apóstolo André. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Biblicamente, apóstolo é enviado de Deus. Mas esse aí eu não sei quem foi que enviou. Deus mesmo que não foi. Pela qual dissemina essa doutrina do Brasil. Esse tal profeta Caco Filipe, ele diz que nós estamos numa era fora da era que já passou, que obteve o mensageiro William Marion Branham. E ele diz que essas literaturas não servem mais para o povo. Não servem mais para a igreja. Ele vai nas praças, todas as Bíblias que ele encontra, Scofield, King James, joga na praça, joga gasolina e queima todas elas. E chama nós de branistas, uma coisa que está no passado. E que, se nós não reconhecemos o ministério dele, é porque nós não somos escolhidos. Veja aonde vai o espírito, veja aonde vai o demônio. Então, pastor Luiz Mendes, como todos nós conhecemos, como todos os nossos irmãos e irmãs sabem, nós temos a Rádio FM, 24 horas no ar, muitas mensagens do pastor Luiz Mendes. Ele trouxe uma mensagem lá na sua igreja, na igreja em Araçatuba, falando sobre refutando a doutrina de Caco Filipe. Incendiou a coisa. E logo, esses adeptos, seguidores desse tal suposto profeta Caco Filipe, começou então a investir seus ataques. Ataques pessoais, ataques morais e ataques de todas as maneiras. Ora, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Discordar, debater doutrinariamente, interpretar a mensagem, vasculhar a vida da pessoa lá, certas coisas são até admissíveis. Mas
expor a imagem de um homem, de uma pessoa, através de imagens, de fotos, de figurinhas, fazendo montagens com o pastor, com determinados personagens a seu redor. E então, colocar isso nas redes sociais. Isso já é uma afronta à pessoa, à família e a Deus. Esse tal apóstolo enviado não sei de quem, porque de Deus não é, postou nas redes sociais foto do pastor Luiz Mendes com figuras diabólicas com o pastor Luiz Mendes. Mostrei para o irmão Léo, Não é necessário mostrar para ninguém, mas como prova, mostrei para o irmão Léo, que é o nosso líder de cântico aqui, e também traz a palavra na minha ausência. Triste, não é? Então, o que acontece? Nós conhecemos o ministério do pastor Luiz Mendes. Eu conheço. Desde quando eu criei essa mensagem, sempre pus em todas as rádios o programa do pastor Luiz Mendes. O Brasil conhece o ministério do pastor Luiz Mendes. Lá fora também é conhecido o ministério do pastor Luiz Mendes. Sabemos a dificuldade que tem de se trabalhar num país religioso, católico, como nós temos. Das perseguições, das injúrias, das infâmias, de tudo isso, suportamos. Mas isso que eles fizeram, isso aqui não. Isso aqui passou dos limites. Passou dos limites. E Deus está vendo tudo isso. Amém. Vejam bem, quero que os irmãos observem bem. Então, vou continuar aqui. A Bíblia nos ensina que neste finalzinho de era, as pessoas desviariam sua atenção da mensagem e seriam conquistadas suas atenções através de doutrinas de demônios, pela qual em carne humana estaria entre nós. Pela qual em carne humana estaria entre nós. Parágrafo 154 da mensagem Dores de Pai. Se alguém vem a dizer, eu tenho assim diz o Senhor. Se um homem coloca isto com o seu próprio pensamento, ele seria um hipócrita e deveria ir para o inferno por causa disso. Se ele tenta conseguir um grupo de pessoas, boas pessoas como estas, e enganá-las, ele seria um demônio em carne humana. Deus nunca o honraria. Você pensa que Deus honraria um demônio? Ou um mentiroso? Jamais. Isso passa por cima de suas cabeças. E eles não recebem. E Deus arranca os escolhidos para fora. Amém, Deus. Eu também tenho estudos sobre a doutrina do Capo Felipe. No meu canal no YouTube. Tem lá. Estamos chegando a 300 estudos, a 300 mensagens no nosso canal no YouTube. Eu também tenho. Agora,
Vejam bem, isto é uma afronta. O profeta irmão Branham diz na mensagem A Festa das Trombetas que aqueles 200 milhões de demônios que estavam presos no rio Eufrates e que foram soltos, observe bem, na mensagem Festa das Trombetas, parágrafo 164, Mombran disse que aqueles 200 milhões de demônios, eles foram soltos não sobre a igreja, mas sobre a noiva, para perseguir a noiva. Para perseguir a noiva. No tempo do nazismo, aqueles demônios, que na Bíblia foi figurado como gafanhotos, era o nazismo, era o movimento nazista. Que estava trucidando e matando os judeus naquele tempo do Holocausto. E quando aquela guerra acabou com o fim misterioso de seu anjo, que era Adolf Hitler, porque Hitler era um daqueles 4 anjos. Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann, era Hitler um desses 4 anjos que estava forçando os judeus. Mombran viu isso em 1933 sob as 7 visões do tempo do fim. Ele viu o fascismo, viu o comunismo e o nazismo. Mas ele disse que assim como o fascismo e o nazismo seria engolido pelo comunismo. Quando aqueles 200 milhões de demônios estavam subjugando Israel, os judeus, e quando teve aquele fim da Segunda Guerra Mundial, com o fim misterioso do então também Adolf Hitler, esses 200 milhões de demônios passaram então a trabalhar no eclesiástico. Quem está me entendendo? Amém. No eclesiástico. E o seu fim é chegar numa imagem erigida à besta, para dar poder a outra besta, para a assassina voltar a matar outra vez. Agora, quero que vocês prestem atenção, que o irmão diz, vê, eles foram soltos sobre a noiva, para atacar a noiva, para perseguir a noiva. Porque eleito não persegue eleito. São os reprovados que perseguem. Quem está me entendendo? Então observe que a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem um ministério. Ela está debaixo de um ministério quinto dos Efésios, que leva ela a um aperfeiçoamento para encontrar com o Senhor Jesus Cristo.
Deus deixou isso para o quíntuplo dos Efésios. Deus deixou isso para o quíntuplo, para aperfeiçoar a noiva, a igreja, para levá-la à perfeição. Claro que quem começou conosco a boa obra foi Cristo, e Cristo continua. Mas ela tem o quíntuplo dos Efésios para levar a aperfeiçoamento. E esse quíntuplo dos Efésios contém pastores, doutores, apóstolos, profetas e evangelistas. Mas é o quíntuplo verdadeiro. Assim como o quíntuplo aqui está para defender e levar a palavra, também está aqui para cortar todo tipo de espírito contrário a esta palavra. Porque a palavra corrige o erro. Amém? Amém. Eles estavam transfigurados em gafanhotos, em soldados, e agora transfiguram-se em anjos de luz, dizendo possuir a revelação, dizendo possuir, ter a luz da continuidade da palavra revelada. Sim. São esses que se transfiguram em anjos de luz, revelação, pelos quais, assim como os anjos não guardaram o seu principado, esses também não guardaram e nem tomaram para si o conselho do profeta, de dizerem e falarem somente o que ele havia dito, e não interpretar o que ele já havia dito, porque Deus interpreta a si mesmo. E não era necessário que ninguém interpretasse ele. Deus, por si mesmo, interpreta e revela a si mesmo. Amém. E faz-se conhecido por meio do seu profeta. Amém. Vindicado, prometido, baseado na palavra, como promessa a ser cumprida em determinada era, com sinais e maravilhas e provas infalíveis, sendo demonstradas e provadas pela ciência e pela comissão, pela qual em nenhum gentio, desde os dias de William Branham, poderá produzir, a não ser quando os dois profetas de Apocalipse 11 estiverem em evidência e manifestação. Amém. Fora disso, todos aqueles que dizem ter o pão próprio, que não desceu do céu, são ladrões, roubadores de almas. Verdade, meu Deus. Verdade. Então você observa que o irmão Branham pregou a mensagem titulada Cristo é o mistério de Deus revelado, a partir do parágrafo 549. Ele disse que são anjos caídos que se infiltram depois que Deus entrega a verdadeira mensagem. São anjos caídos que se infiltram, tomam um nome, às vezes tem boa articulação, projeção, e no entanto, o irmão Branham disse que foram anjos caídos. Parágrafo 550, Cristo é o mistério de Deus revelado. Sim. Veja, 552, anjos caídos. Sim, anjos caídos que se levantam, seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer, deixaram-se enganar por Lúcifer. Vê, anjos caídos organizam depois que Deus
dá a eles a mensagem, dá a eles a libertação. Anjos caídos entram, tomam controle e fazem disso uma denominação. Então observe que eles estão extrapolando e fazendo coisas que são dignas até mesmo de mover ações na justiça por danos morais. Mas o Espírito quer isso mesmo. Eu disse que são dignas de ações processuais. Não digo que tem que fazer isso. Mas eles querem isso mesmo. Porque, na verdade, eles querem isso. Porque o profeta irmão Branham disse que a noiva não clama por juízo. A noiva clama por misericórdia. Glória a Deus. Nós não queremos a condenação deles. Nós não queremos a condenação das pessoas, dos homens, das mulheres que apoiam tais espíritos, tais doutrinas e tais demônios. A noiva não pede por juízo, a noiva clama por misericórdia. Amém. Glória a Deus. Mas as ações demoníacas, infames, essas sim condenamos, porque não vêm de ações produzidas por Deus. E então expor a imagem de uma pessoa cujo ministério tem ajudado centenas, milhares de pessoas nesse país. Eu creio que em cada canto nesse país onde o irmão Luiz Mendes passou, cada pastor deve a ele. Aleluia. Deve a ele o quê? O que deve a ele? Dinheiro? Não. Um agradecimento. Creio que cada pastor, onde ele tem passado, seja em Goiânia com o pastor Joaquim, seja onde for, onde tem passado, onde almas, pessoas foram ganhas através do seu ministério, não de sua pessoa, do seu ministério, devem a esse pastor. Aleluia. Devem satisfação, não. Deve o quê? Um agradecimento. Eu não devo nada ao pastor Luiz Mendes, porque eu agradeço pelo seu ministério e parte das pessoas que estão na minha igreja veio pelo ministério dele. Eu não devo. Muitas pessoas foram ganhas através do seu ministério. Muitas pessoas estão aqui sentadas porque veio ouvindo a mensagem na rádio, uma fitinha, um CD através do ministério do pastor Luiz Mendes. Amém. Levanta a mão quem foi que já ouviu. Quem já viu? É? Muita gente. Devemos obrigação. Agora, vejam bem. Eu fico bobo de pensar e de ver que alguns ministérios eles ficam calados. Eles ficam calados. Não se manifestam. Em outras palavras, estou nem aí. Isso é com ele para lá, se vira. Ah, é assim?
sentimento de Paulo? No meio do clérigo, no meio dos sacerdotes, no meio dos escribas anciãos? Qual foi o sentimento de Paulo? Com guilhões na mão, preso. Qual foi o sentimento dele de escrever: todos me abandonaram, ninguém me assistiu na minha defesa? Qual foi o sentimento que Paulo tinha? Demas me desamparou, me abandonou, amando o presente século, e eu fiquei aqui entre as bestas, feras. Ninguém veio assistir-me na minha defesa. Eu fico bobo. Tem ministérios evidentemente o profeta irmão Branham não gostava de debates, mas aqueles que estavam ao seu redor e cria no seu ministério, os seus sentimentos eram de sair em defesa. Amém, irmãos? Como o destemido e velho irmão Bosworth, como também os dois espias, Josué e Caleb, quando viu seu profeta e sua mensagem apuros em Cades Barneia, cujas palavras tentaram conter a agitação na igreja no Arraial. E ministros desse Brasil, não para defender suas imagens, mas a mensagem. Muito embora quem defende a noiva é o noivo. Amém. Mas nesse momento, onde o noivo está? Na noiva, no quíntuplo. Ele. Desculpe, mas eu tenho que falar. Será que só tem mensagens para falar de ordem na igreja? De batismo, sobre trindade, sobre denominação, sobre quão maravilhosos são os encontros? Paulo, uma vez pressionado pelo clérigo, ninguém foi ouvir-me e assistir-me na minha defesa. Os irmãos estão entendendo? Então eu escrevi no canal do pastor Luiz Mendes no YouTube. Eu disse: pastor Luiz Mendes, apesar dessa exposição da sua imagem e de outros, evidentemente repudiamos esse ato de forma pessoal e digna até de processual. Eles estão velados e entorpecidos pelo gás e enxofre que vem dos corredores do inferno e vindo até aqui na terra, onde apanham suas teofanias caídas e se apresentam como anjos de luz, saindo de suas bocas esse hálito venenoso de blasfêmia e inflamando a terra, tocando nos ungidos do Senhor. Eu preguei uma série de mensagens em 2008 aqui em Sarzedo sobre a matemática do tempo, e dentre elas eu mencionei sobre a perseguição que viria sobre a verdadeira noiva e sobre o verdadeiro quíntuplo dos Efésios nessa mensagem, e que isto deixou bem claro que esses demônios não viriam atacando a igreja, mas sim a noiva, mas em 3 aspectos, no qual eles foram soltos para pressionar a noiva. Presta bem atenção. Esses 200 milhões de demônios que foram soltos no espírito eclesiástico
foram soltos em 3 aspectos, no qual eles foram soltos para pressionar a noiva. Primeiro aspecto, no mundo. Isso quer dizer, sociedade antediluviana e sodomita. Segundo aspecto, na política, perseguida por leis antibíblicas no Congresso. Quem entendeu, irmãos? Terceiro aspecto, na igreja, a rejeitada perseguindo a escolhida. Porém, a maioria desses demônios foram soltos no espírito eclesiástico. Porém, Paulo nos ensinou aos Gálatas que devemos amaldiçoar doutrinas erradas e não pessoas. Gálatas 1:8. Mesmo que um anjo ou nós mesmos anunciemos outro evangelho que vá além do que eu preguei, seja anátema. Paulo nos ensinou a amaldiçoar a doutrina errada. Amaldiçoar a doutrina errada. Quem está entendendo? Vê? Doutrina errada. E não pessoas. Seja considerado anátema todo o ensinamento contrário ao do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. E inclui o profeta irmão Branham, que trouxe a restauração do que eles ensinou. O que esses seguidores dessa doutrina, dessa infâmia, desse anátema, dessa espúria, apresentação doutrinal, eles estão fazendo um trabalho que, no meu ponto de vista, é até positivo para a verdadeira noiva e o verdadeiro quíntuplo dos Efésios. Por que digo isso? Por que digo isso? Porque mesmo aqueles que estão desanimados, parados, com certas dúvidas ministeriais, chegarão à conclusão que esses absurdos passaram do absurdo, foram ao seu absoluto do absolutismo. Esse caculismo, filipismo, são restos repugnantes que Satanás os fez subir do inferno no restinho que falta para a noiva subir, e Satanás lhe deu ordens para queimar bíblias nas praças, lançar mão das mensagens, blasfemar dela, tocar nos ungidos do Senhor. São precursores do anticristo, do falso profeta, da besta, que é e já não é, mas que virá do abismo. Estou falando dos demônios e não das pessoas possuídas. Aí eu continuo. Não se preocupe, pastor Luiz Mendes, com esse bramido, esses rugidos, ruídos. Isso não os detém, mas detém a eles mesmos. Se sua pessoa nessa árvore não tivesse tantos frutos assim, não haveria tantas pedras. Se os encontros nacionais, não faltando com respeito e nem com a modéstia, e respeitando outros colegas ministros, mas se nos encontros se aproveitassem seu ministério e levando a cabo a necessidade da hora e o formalismo, os largos filactérios cansativos de cultos de festa, e aproveitassem mais o ministério, seriam um pouco ajudados. Espero que não entendam mal. Estaremos orando pelo seu ministério e pela sua família, e no que estiver no meu e em alguns que se importam, estaremos à disposição para extrair assuntos sobre o mesmo. Mas não em nossa defesa, mas em defesa do Evangelho. Porque Paulo disse que isto é um combate. Amém, irmão? Combati o bom combate. Sair em defesa do Evangelho é um combate. Amém, irmãos? É um combate.
Então, observe que as pessoas extrapolam, discordar, rebater doutrinariamente, interpretar a mensagem. Pode fazer o que quiser, mas são coisas que podem ser até admitidas. Mas tomar a imagem, a pessoa e expor ao ridículo, com figurinhas, com imagens, e isso ir para a mídia, pessoas sem um pouquinho de dignidade, pessoas sem um pouquinho de temor, pessoas que não têm nenhum temor de falar de um ungido, de um ministério. Aí eu saio fora, aí agora eu deixo essa parte e agora eu vou entrar em outras partes. Seja quem for. Escuta, irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Ministério, ofício, ele não é arranjado e nem alugado. Ministério nasce. Ministério nasce. O ofício de pastor nem é casado com a mulher, sabia disso? O ofício de pastor nem é casado com a mulher. Porque ele nasce pastor, amém, irmãos? Nasce pastor. É claro que para poder exercer o ministério, terá que ser casado. Mas ele já nasce com o ofício. Amém. Quem entendeu, irmãos? Nasce. E falar contra o ungido, contra o ministério. Quando eu falo falar contra o ministério, eu não estou falando de discordar certas coisas. Que tem pessoas que é assim. Porque o ministério implanta uma coisa ali, suponhamos, Goiânia, impõe uma coisa ali, impõe uma coisa ali que eu tenho que aceitar aqui. Não, nós temos que concordar com tudo. Não estou querendo dizer isso. Ou seja, onde for. Cada um tem um ministério. Cada um tem um chamado. Amém, Deus. Nós podemos crer na mesma mensagem. Ter a mesma fé. Mas não concordar com todas as ações. Temos que ter a mesma fé, crer no mesmo Senhor, ter o mesmo batismo, uma só mensagem, um só profeta, mas não é concordar com todas as ações, não. Aleluia. Suponhamos aqui, eu sou um líder, um grande líder, e as pessoas se espelham em mim. Outros ministros se espelham no meu ministério. Outros pastores se espelham no meu ministério. Aí eu imponho uma visão natural, uma visão pessoal minha, dentro da minha igreja local, e aí os outros ministros, os outros pastores são obrigados a fazer porque se espelham nesse ministério. Não. Eu sou considerado por muitos como é que fala? A palavra é certa? Emblemático? Não, é a palavra certa. Não, radical não. Esqueci de uma palavra. E não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de falar. Não tem esse negócio para mim de grande, pequeno, ministério grande, ministério pequeno, não existe isso para mim. Desde que eu saiba o que estou falando. Desde que eu saiba do que eu estou falando. Os irmãos estão entendendo? O pastor lá tem uma visão sobre uma determinada situação. Eu aqui tenho outra. Aquele pastor lá tem uma visão sobre uma determinada situação na igreja. Aqui o outro tem outra. Doutrinariamente, não. Todos nós temos que concordar na mesma coisa. Amém, irmão? Mas ações, certas atitudes, definições,
Aí é uma coisa pessoal, que deve ser tratada internamente na igreja. Internamente na igreja. Os irmãos estão entendendo? Internamente na igreja. E quando eu tenho um assunto internamente para a igreja, um assunto que é para a igreja, isso é tratado internamente. Não vou pegar o microfone e pegar a internet, pegar todos os meios de comunicação e passar aquilo para a mídia como se fosse uma ordem de conduta saída por aquele lugar e que todos têm que acompanhar aquilo. Não, isso aí volta ao denominacionalismo. Aí voltamos para o denominacionalismo, voltando para a hierarquia e para o formalismo. Cada pastor é soberano, em seu local, em sua igreja. Ele não tem que prestar conta a ninguém. Ele não tem que... Não. Pastores são exemplo? Pô, um pastor pode passar um exemplo para mim? Pode. Pode. É um espelho no ministério e tal? Pode. Agora, eu tenho que fazer o que ele fez? Eu tenho que implantar na minha igreja o que ele está plantando na sua? Quem está entendendo, irmãos? Eu tenho que tirar da minha igreja o que ele tirou da sua? Eu tenho que tirar dos meus irmãos o que ele tirou dos irmãos lá? Eu tenho que tirar dos meus diáconos o que tira do diácono lá? Não, de jeito nenhum. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que nós podemos ter amigos, podemos ser amigos de ministérios, de pastores, mas nós temos nossas... Eu não tenho que concordar com tudo, não é? Então observe bem que o irmão Brana diz na mensagem O Desvelar de Deus, 277. Veja, eu escrevi algo no meu livro. No meu livro que eu estou escrevendo sobre um pequeno estudo que eu estou fazendo sobre o sétimo selo. Veja, nada pode seguir ela, a mensagem, porque não resta mais nada para a noiva. Não. A mensagem de Lutero precisou ser acompanhada da mensagem de Wesley. A mensagem de Wesley precisou ser acompanhada pela mensagem pentecostal. E a mensagem pentecostal precisou ser acompanhada pela mensagem. Mas nada pode acompanhar a mensagem agora. Amém, irmão? Porque não resta mais nada para a noiva. Amém. Não resta mais nada de novo para a noiva. Não resta mais nada de novo. Porque o profeta, irmão Branco, diz: fique com o seu pastor. Ouça o seu pastor. Por isso que a internet é boa e é má ao mesmo tempo. Às vezes tem irmãos que futrica a internet, procura até achar. E acha, e ali ele alimenta, come, bebe. Ali ele ouve pregador, ouve outro pregador, mas não consulta seu pastor. Irmão Branco diz: consulta seu pastor. Amém? Procure seu pastor. Verdade. Porque você não tem dois maridos
profeta diz na mensagem: seu pastor é seu marido, espiritualmente falando. Amém. Se chega para mim aqui, eu prego algo aqui nessa igreja. Eu prego algo, eu dou um tema para a minha pregação. Aí você vai lá e enfia a cara na internet. Mas o pastor lá disse isso. Você tem quantos maridos? Mas eu ouvi assim o outro pastor. Ué, então tem uma coisa errada com você, diz o profeta. Até o irmão Branham, membros do Junior Jackson, ia no tabernáculo Branham e fazia pergunta para ele. Membros do Junior Jackson, uma igreja acima, uma denominação, vinha e fazia pergunta para o irmão Branham. O irmão Branham falava com aquele rapaz: volte e pergunte para o seu pastor. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. Isso tudo acontece porque pessoas saem de posição. Sai do seu posicionamento. E quando sai de posição do seu posicionamento, aí dá muitas variáveis. Um dia um rapaz entrou numa mata. Eles queriam entrar numa cachoeira. Descobriu uma cachoeira dentro de uma mata, uma selva. Eles tinham que sair da estrada, do asfalto, e entrar naquela densa mata. Só que o outro companheiro não ficou sabendo. Eles eram aventureiros, né? E quantas pessoas nós vemos aí perdidos? Tem um casal perdido na Mata Atlântica. Tem um casal perdido na mata não sei o quê, na Serra da Mantiqueira, perdeu-se. Aí aciona os corpos de bombeiro, aciona não sei o quê. Aí, se não achar tempo, morre. Picado de cobra, fome, sede, sei lá. Se perdem. Aí, quando eles foram, pegou a mochila e tal, veio um rapaz com vários e vários rolos de linha vermelha. Linha vermelha. Ele foi amarrou num pedaço de pau na beira da estrada e entrou mata dentro, desenrolando aquele carretel. Aí o outro disse: mas para que você está fazendo isso? Para que levar língua? Não, porque se nós nos perder, nós voltamos pela mesma linha. Amém. Amém, irmãos? Porque se nós nos perder, voltamos pela mesma linha. Aí o outro rapaz falou assim, mas e se a linha acabar e nós não achar a cachoeira? Então voltamos para trás, porque ficaremos sem direção. Amém, irmãos? Amém. Essa é a coisa a fazer. Mas o problema é que as pessoas saem de posição. Saem de posição. As pessoas tem muito comichão no ouvido, tem comichão no ouvido. Deixa eu ouvir esse, deixa eu ouvir aquele, deixa eu ouvir aquele, deixa eu ouvir outro. Irmão, podemos estar tudo no mesmo ministério, ter um bom espírito. Entende o que eu estou dizendo? Amém. Mas você tem um pastor. Amém. Mas você tem um pastor. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Você tem um pastor. Se você é casado, quando você for para casa hoje, quem vai dormir do seu lado? Vai ser outra mulher ou é a sua mesma mulher? A mulher representa a igreja. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, o que acontece é isso. O que acontece é isso. Se as pessoas permanecessem na simplicidade do que é a mensagem, pastor, o senhor está querendo dizer que a mensagem é simples?
ela é profunda, ela é profunda, ela é profunda. Mas nós a recebemos na simplicidade. Amém, irmãos? Ela é profunda, mas nós a conhecemos pela simplicidade. Amém. Quem está entendendo? É isso, não é, irmãos? É dessa maneira. É dessa maneira. É dessa maneira. Se você vê uma esposa que tem um marido dando ouvido a outros maridos, ao invés de ser seu marido, tem uma coisa errada. Quem está entendendo? Tem uma coisa errada. Quando você vê um outro marido defendendo a sua esposa, tem uma coisa errada. Os irmãos estão entendendo? É isso. Então nós estamos aqui, como o tema do encontro lá de Goiânia foi aperfeiçoamento. E nós estamos indo para aperfeiçoamento, amém, irmãos? Amém. Para aperfeiçoamento. Só que para perfeição, para aperfeiçoamento, uma obra de arte, por exemplo. Uma obra de arte. Montblanc disse que quando uma obra de arte está pronta, o primeiro lugar que ela tem que passar é na salão dos críticos. Não é assim? Montblanc disse que quando uma obra de arte está pronta, o primeiro salão que ela tem que passar é pelo salão dos críticos. Os críticos em arquitetura, os críticos em pintura clássica. O quadro está exposto, e aí vem os críticos. O crítico, quando eu falo crítico, é aqueles que conhecem de pintura. Vai lá, vê a textura, vê a cor, vê o dinamismo, vê a circunferência. Primeiro, o irmão diz, quando um quadro, uma obra-prima está concluída, ela primeiro tem que passar pelo salão dos críticos. E nós estamos chegando nesse aperfeiçoamento, amém, irmão? Nesse aperfeiçoamento. Sendo criticados, maltratados, perseguidos, mas nunca vencidos. Amém? Amém? Você ama esse Deus ou não ama, irmão? Você tem que valorizar o que Deus te deu. Você tem que valorizar o que Deus te deu. Deus não te deixa faltar nada. Pastor, lá em casa está faltando feijão. Sim, pode até faltar. Está faltando carro. Pode até faltar. Faltando carro. Mas a palavra não está faltando para você. A mensagem não está faltando para você. A mensagem não está faltando para você. Você tem que valorizar o ministério que Deus te deu. Não estou falando que tem que dar, mimar, bater nas costas do pastor, no ombro do pastor e dizer, grande mensagem eu trouxe essa noite, aqui é uma caixa de bombom do Senhor. Nada disso não. É valorizar o que Deus te deu. É valorizar o que Deus tem dado. E eu creio que todas essas pessoas no Brasil que foram ajudadas pelo ministério do pastor Luiz Mendes, principalmente nesse momento onde essas fotos foram expostas, estão valorizando mais ainda o seu ministério. Porque passou no quarto do salão dos críticos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos agradecidos, ó Pai, por esta palavra, por essa mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, meu Pai, por cada irmão nessa noite que tem vindo, Senhor, para adorar o Senhor. Obrigado
Palavra que o Senhor nos deu nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, abençoa o ministério do pastor Luiz Mendes, sua família, sua igreja, todos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim nos permitir. Amém. Continua ouvindo o programa de rádio 100,3 FM e no YouTube, nosso canal TV Fundamental, com mais quase 300 mensagens ali que você pode escolher o tema, o assunto que você deseja. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor.